Você já se sentiu profundamente culpado? E você sabia que existe a falsa culpa? Nós hoje vamos falar no nosso segundo vídeo sobre sentimento de culpa. Vamos ler em 2 Coríntios 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. O 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo que aqui está falando sobre a culpa que nós sentimos muitas vezes. Se você sente algum sentimento de tristeza e não sabe o porquê, e isso te leva a querer sumir, a querer sair do mundo, a querer morrer realmente, isso significa que você está com uma culpa infundada, uma culpa falsa, que não vem de Deus, é claro. Porque você não fez nada e você está se sentindo culpado por alguma coisa que aconteceu e que fugiu do seu controle, mas a culpa não é sua. E isso acaba nos gerando uma autoacusação. Porque é uma falsa culpa. Você vai acabar procurando um motivo em você mesmo. E você começa a se policiar e entender que... e colocar complexo de inferioridade em você mesmo, a se colocar defeitos e a dizer que você é culpado, mas você não é. É por causa da falsa culpa que o complexo de inferioridade existe. É por causa da falsa culpa que a autoacusação existe. E aí você começa a exigir coisas em relacionamentos com pessoas. Você quer pessoas que andem exatamente na linha. Mas no fundo, você tem medo do seu fracasso. Isso é uma falsa culpa. Por exemplo, imagina alguém que saiu de casa e abandonou seu filho, abandonou seu pai, abandonou sua mãe. E aí essa pessoa, ela sente dor, desespero, sente falta dos familiares, sente vontade de voltar para casa. Essa pessoa todos os dias vai ter a opção dela de consertar os erros e voltar para casa, de ir te ver, por exemplo. Ou de simplesmente viver com aquilo dentro do coração dela, aquela culpa dentro do coração dela, e não voltar para casa e ficar no desespero como ela está, com aquela tristeza no coração dela, sem liberar perdão para ninguém. E isso vai definhando ela de uma maneira que ela vai se sentindo tão ruim fisicamente, que ela vai sentir isso dentro da alma dela e vai passando para o corpo dela, para a carne dela. E essa frustração de perda dela só vai crescer e aumentar para sempre, porque ela não quer voltar para casa. Quando realmente a gente sentir culpa, quando realmente formos culpados de alguma coisa, a gente tem que, primeiramente, buscar reparar os nossos erros. E, em seguida, pedir perdão a Deus e as pessoas que nós ofendemos. Pronto, acabou. Não precisa ficar com uma frustração dentro de você, não precisa ficar o tempo todo se inferiorizando, não precisa ficar o tempo todo triste pelos cantos, chorando pelos cantos, sentindo falta de alguém, porque simplesmente o seu orgulho falou mais alto, sabe? A falsa culpa traz exatamente isso. A inferioridade, eu vou repetir para que você coloque isso na sua mente. A inferioridade, frustração, sentimento de incapacidade também, de inutilidade. E aí vai crescendo os sentimentos e quando você for ver, você já está em uma depressão. Porque o sentimento de culpa é o começo de uma depressão. E a depressão não vem rapidamente, ela vem silenciosamente. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. É um também dos temas. Mas
O sentimento de culpa é um sentimento ruim e você se sente culpado por alguma coisa e você nem conserta o que você fez e você também não sente vontade de sair de casa porque você sabe que existe alguma coisa que você precisa consertar. Quando você sente culpa sem fundamento algum, você tem que evitar algum tipo de ambientes. Ambientes que tenha autoritarismo. Pessoas que querem mandar em você sem nenhum cabimento, a não ser seus pais, é claro. Mas porque acham certo mandar em você, porque você tem que andar na linha, porque você tem que ser perfeito e tudo mais. Evite esse tipo de ambiente, evite essas pessoas. Segundo, evite também, eu anotei aqui para não acabar fugindo do assunto. E aí você vai ter que tirar lições, evite não, tire lições dos seus próprios erros. Não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim: prefiro aprender com os erros dos outros do que com os meus erros. Mas às vezes é melhor a gente aprender com os nossos erros. Porque quando a gente faz, a gente entende, não preciso fazer mais. Quando a pessoa faz, a gente esquece, porque foi com ela, deixa o resultado com ela, a solução com ela. O problema é dela. Então aprenda com seus próprios erros, tire lições disso. Eu não vou mais fazer isso porque eu percebi que eu me sinto culpada por causa disso, que não sei o que. Ah, fulano não merecia aquilo, então eu vou pedir perdão a ele. Você precisa consertar as coisas primeiro, depois de pedir perdão pra você. Tire lições dos seus erros e abra o coração para alguém de confiança. Eu já falei no vídeo passado que especialistas comentam que nós devemos sim buscar alguém de confiança para falar sobre os nossos problemas, para desabafar dos nossos problemas. Às vezes nós não queremos um psicólogo porque nós temos um tabu que não é quebrado até hoje, que é a de que psicólogo é só pra gente doente, psicólogo é só pra gente louco, eu não preciso, então eu não vou. E acaba ficando com isso dentro de você. Mas procure alguém de confiança, tá certo? Vá atrás verdadeiramente de alguém que queira te ouvir. Quarto, você precisa saber que Deus te ama. E Ele perdoa os seus filhos. Não sei se você já ouviu falar na parábola do filho pródigo, em que um pai ele tinha 2 filhos. E um dos filhos disse que queria a herança e queria ir embora da casa dele. E ele foi embora e ele gastou a herança com coisas bestas. E depois ele voltou para casa. E depois de tanto tempo, o pai dele ainda o aceitou e abraçou ele. E disse: que bom, filho, que você voltou, em outras palavras. E ele fez uma festa porque o filho dele voltou a casa. Porque o filho dele reconheceu que errou, reconheceu que estava errado e voltou para casa. E aí o irmão dele disse: pai, como é que o senhor faz uma festa para ele? Ele disse: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu filho, ele estava perdido e ele voltou, ele estava morto e reviveu. Se nos arrependermos, ele vai nos aceitar. De braços abertos, ele está nos esperando todos os dias para quando a gente pedir perdão a ele pelos nossos erros. Então não se culpe. Tira esse sentimento de culpa de dentro de você. Você pode ter um pai que te dê perdão e não importa se os outros não te perdoem. Você só precisa do perdão dele, daquele que te criou, daquele que te formou. Eu vou te deixar alguns textos para você meditar durante esses dias. Isaías 1, versículo 18. 1 João 1, versículo 9. 2 Coríntios 7, 9 e 10, que a gente leu aqui. E Romanos 3, 23. E uma frase de final. A verdadeira culpa é como se o Espírito Santo tocasse dentro de nós e fizesse a gente reconhecer que falhou. Essa culpa nos leva ao arrependimento para a salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.